Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo a mais um encontro da Mentoria Apollo. E hoje o nosso foco principal vai ser justamente sobre como estruturar e vender mentorias iTickets. Se você quer aprender justamente como estruturar, como criar um escopo, como criar funis, como começar a tua mentoria e cobrar 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil para vender o teu conhecimento, para vender a tua experiência. Como eu falei mais cedo, eu vou trazer um conteúdo extremamente prático, porque eu respiro isso há anos. Desde a época que minha primeira agência ali faturava 60 mil por mês em 2022, até hoje eu respiro muito braço de educação. A gente faz processo ali de implementação comercial, tem mentoria individual, que é uma mentoria mais avançada, tem a mentoria coletiva, tem os eventos presenciais, enfim. Então, não vou trazer para vocês teoria de, eu acho que isso vai funcionar. Não, é isso que funciona, é isso que dá certo, é literalmente como eu sempre falo, vocês copiarem e colarem que não tem erro. Então, o que eu recomendo? Papel e caneta na mão, abre o bloco de notas aí do iPhone, mas anotem todo o conteúdo, porque o objetivo daqui é justamente um só. Você já sair com a mentoria estruturada, você já melhorar a mentoria que você já tem, principalmente. Não adianta nada eu ter uma mentoria de, sei lá, eu tenho uma mentoria de 20 mil, 30 mil reais, mas você nunca ofertou, você nunca vendeu, você nunca validou. Porque tem uma grande diferença entre, eu tenho uma mentoria de 30 mil, mas quantas mentorias de 30 mil você já vendeu? Tem uma grande diferença entre você ter o produto e você saber vender aquele produto. Então, a gente vai pegar desde o início do posicionamento até a parte ali dos processos de vendas. Então, vai ser uma aula bem completa. A gente não vai ter hora para terminar, então aproveitem o conteúdo de hoje, tirem dúvidas, participem, porque vai ser extremamente interativo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me confirma se está todo mundo conseguindo ver minha tela. Liga o áudio, pô, interagem aí, vocês têm boca. Tamo vendo, tamo vendo. Pronto, perfeito. Então vamos lá, a gente vai passar por vários pontos aqui, tá? Desde o posicionamento que vocês precisam ter, até como é que vai ser a entrega, como é que a gente vai criar a oferta da mentoria de vocês, vai criar o escopo de entregáveis, os funis que vocês vão implementar, como é que vocês vão fazer o processo de onboard, como é que funciona o pagamento, quem que é o teu público ideal, time comercial, esteira, escala, como escalar a mentoria e vai ficar ali um checklist para casa para vocês também irem desenvolvendo depois da aula de hoje, tá? Então, quando eu falei que o conteúdo de hoje vai ser extremamente completo, vai ser extremamente completo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante que eu quero falar com vocês é justamente sobre posicionamento. O que vocês precisam entender, tá? Toda vez que eu falo high ticket, não é o preço que precisa ser mais caro, mas é a percepção de valor do cliente, do teu mentorado, do teu aluno, enfim, em relação à oferta que você fez. Não adianta nada eu querer cobrar 20 mil se o meu cliente não tem a percepção de que aquilo vale 20 mil. Não adianta nada eu querer cobrar 50 mil uma mentoria se o meu cliente não tem a percepção de que aquilo vale 50 mil. Então, high ticket não é literalmente sobre preço, é sobre a percepção de valor que o cliente vai ter em relação ao que você ofertou para ele, em relação ao que você mostrou para ele, principalmente, tá? Em relação ao teu posicionamento, a tua imagem, tua comunicação, o teu posicionamento tanto no digital quanto presencialmente também, postura, oratória, enfim, e por aí vai. Ou seja, Vinícius, o que você considera como high ticket? Vamos pegar do básico ali, porque dentro do mercado digital tem vários conceitos de high ticket, mas vamos lá. A partir de 5 mil reais, eu já acho legal um high ticket. Eu botaria uma média de 5 mil reais como mentoria. Ou seja, você cobra pelo menos 5 mil na mentoria, eu já consideraria ali como high ticket para você escalando. E lembra sempre o seguinte, tá? Sempre vai ser um processo de eu começo cobrando barato, eu valido, depois eu escalo o preço. Quanto mais resultados eu gero, mais eu aumento o meu preço. Por que eu fico no pé de vocês para vocês implementarem a metodologia, implementarem um plano de ação para que vocês tenham resultado? Porque o meu objetivo principal é justamente que vocês virem case de sucesso da mentoria. Por quê? Porque quanto mais resultados vocês geram e viram um case, uma prova social dentro da mentoria, mais caro eu consigo cobrar. Porque eu mostro para um público que não conhece ainda o meu produto que o método foi validado por dezenas, centenas de donos de agência. Por isso, quando vocês forem criar a própria mentoria de vocês, pensem sempre o seguinte: eu preciso gerar resultados. A transformação que você vai gerar para o teu aluno mentorado sempre tem que vir primeiro em relação ao dinheiro. Óbvio que o dinheiro, o pagamento vai ser uma consequência, mas a tua maior prioridade sempre vai ter que ser no resultado que você vai gerar para o teu mentorado, para o teu aluno, enfim, para a pessoa ali que comprou a tua mentoria. Por isso que eu fico no pé de vocês o tempo inteiro para vocês virarem cases, porque para mim é o mais importante. Eu comecei só para vocês terem ideia, tá? Lá na época da Rocket, em 2021 para 2022,
a gente lançou o nosso primeiro produto de educação. Na época era Gestor 10K. Era um curso de, se não me engano, R$ 500, que a gente ensinava a galera a sair do zero e bater 10 mil de faturamento mensal. A gente ficou com esse curso, a gente tinha agência, a agência estava rodando de serviço, e a gente tinha dois braços. O braço da agência e a gente tinha um produto para gestores de tráfego. E a gente começou a rodar, começou a vender, faturava ali 5, 10, 15, no máximo, acho que o máximo que a gente bateu foi uns 15 mil de vendas do curso. E depois acho que a gente lançou uma consultoria de R$ 1.000, R$ 1.500, enfim, depois parou. E aí, quando eu comecei ali com a P3 do zero, eu lancei, deixa eu lembrar o que eu lancei em 2023. Pronto, lancei a consultoria para dono de agência. Por quê? Em abril de 23, quando eu comecei a P3 do zero até dezembro, eu documentei todo esse processo de crescimento. Então, eu documentei no meu Instagram, no meu posicionamento, todo o processo que eu fiz para bater 500 mil faturados em 9 meses com a P3. E eu fui documentando e mostrando nos stories. E, naturalmente, que as pessoas perguntavam: Vini, o que você está fazendo? Como é que funciona? Como é que você botou 20 agendamentos na sua agenda em uma semana com 2 SDRs? Pô, como é que teu SDR está escalando o volume de reuniões? O que você está fazendo? Qual que é a metodologia? As pessoas naturalmente começavam a me abordar porque eu basicamente documentava o processo de crescimento da minha empresa. Isso porque o meu foco era para dono de agência. Quando a estratégia é para vender mentoria para empresários do teu nicho, é uma outra estratégia, mas sempre segue essa base de documentar dentro dos stories, dentro ali do teu posicionamento do Instagram. Posicionamento é o pilar, é o primeiro pilar, base de tudo. Se o teu posicionamento não estiver alinhado com a oferta, você não vende, você não escala. E aí eu comecei a cobrar ali R$ 1.500, para vocês terem ideia, tá? Hoje a mentoria Polo é 15 mil anual. Mas eu comecei a cobrar, na época, 2023, R$ 1.500. A pessoa tinha acesso a 4 encontros individuais comigo. Então, imagina, 4 encontros individuais, que só tem acesso quem é da mentoria individual, e tinha um mês de suporte no WhatsApp. Eu só pagava 1.500. Aí eu comecei a fechar uma, duas, três, quatro, cinco. Fechei 7 vendas em 2 meses dessa consultoria individual. E aí, o que eu percebi? Caramba, eu tô ficando sobrecarregado. Porque a minha operação principal até hoje é a minha agência. A minha agência que me gera um faturamento alto e recorrência. Então, eu estava muito desgastado, com muitos mentorados ali individuais, me pagando barato, porque eu prefiro fechar. Na época, o ticket médio da P3 era R$ 1.500, em 2023. Aí eu preferia receber R$ 1.500 de um contrato da agência, que ia me gerar ali uma recorrência de 6 meses, ou seja, o cliente ia me pagar R$ 1.500 todo mês, e o meu time entrega, do que um dono de agência me pagar R$ 1.500, eu ter que me desgastar todo para fazer aquele processo de entrega, e não é recorrente, é um valor que o cara paga uma vez só. E aí, pô, para mim não fez mais sentido, a conta não estava mais batendo. E aí o que aconteceu? Subi de 1.500 para 3.000. Continuou vendendo. Caiu o volume, mas continuou vendendo. Para fazer sentido o que eu estava recebendo. E aí, qual foi a virada de chave? Isso daí foi acho que 2020, acho que foi final de 23 para 24. O que aconteceu? Eu peguei essa galera da individual, que me pagava ali 1.500, 2.000, 3.000 reais, e eu pivotei o modelo de entrega da mentoria. Então, ao invés de ser individual, vai ser coletiva. Ou seja, o valor de 3.000 reais que a galera pagava para individual, só mudei o formato. Vai ser um formato de mentoria coletiva. E aí sim começou a fazer mais sentido, porque eu gastava menos energia, a metodologia já estava gravada, a pessoa já tinha acesso, e eu conseguia gerar um resultado em escala. Mentoria individual não é escalável porque depende de você. E as pessoas pagam a mentoria para ter acesso ao mentor. Por exemplo, quem é que pagou a mentoria Polo para ter acesso diretamente a mim? Levanta a mão aí, só para vocês terem ideia. Para ter acesso ao Vinícius Pugliese. Pronto. Pode abaixar a mão. Quem pagou a mentoria para ter acesso ao meu time? Tipo assim, a prioridade de vocês era ter acesso ao meu time. Ninguém. Ter acesso ao meu time é um bônus, mas as pessoas pagam a mentoria para ter acesso ao mentor. Então, quando o Guilherme lançar a mentoria dele, a galera vai pagar a mentoria para ter acesso ao Guilherme, para ter acesso ao Isaac, ao Daniel, ao Thiago, ao Edu e por aí vai. Lembra que mentoria é uma conexão direta entre o mentor e o mentorado. As pessoas querem se conectar contigo, querem ter o conhecimento que você tem para chegar no resultado que você chegou. Então, nunca esqueçam disso, porque tem que ser um processo extremamente humanizado. Se você focar muito no dinheiro, o dinheiro vai fugir de você. Mas se você focar necessariamente na transformação que você vai gerar para o teu mentorado, o dinheiro vai vir como consequência e em grande escala. E aí, o que aconteceu? Pivotei o modelo da mentoria de individual para coletiva, cobrando o mesmo valor. Na época, eram 6 meses de mentoria coletiva, então, pasmem. Isso daí em 2024. R$ 13.000, 6 meses de mentoria.
Hoje vocês pagam 15, então a gente quintuplicou o valor, multipliquei por 5. Mas por quê? Porque o ano passado inteiro eu construí case, construí prova social, construí resultado. E quanto mais resultado você construir para os seus mentorados e alunos, mais você consegue aumentar o ticket do teu produto, que você mostra cada vez mais que a tua metodologia foi validada. E aí sim, você vai chegar num ponto, por exemplo, que você vai cobrar 10 mil, 15 mil, 20 mil em uma mentoria coletiva, que muitos hoje cobram para entregar de forma individual. Só que anotem aí, mentoria individual não é escalável. Por isso que eu escolho a dedo quem faz sentido entrar na mentoria individual. Por isso que quando eu vou abrir, por exemplo, a imersão da Polo, eu abro 3 vagas para mentoria individual, porque depende diretamente de mim. Eu gasto muita energia para cobrar a galera, para criar plano de ação, para acompanhar ali, porque é basicamente como se eu fosse um sócio da empresa, um conselheiro da empresa do mentorado individual. Então, mentoria individual não tem muita escala. O que tem escala é mentoria coletiva. Que a pessoa vai ter uma call individual contigo, você vai montar um plano de ação, você vai ter toda uma estrutura de área de membros para a pessoa consumir o conteúdo em tempo real, e vai ter esses encontros aqui, semanal, quinzenal, de basicamente acompanhamento, tá? Vamos lá. Como definir um nicho com dor aguda e urgência de solução? Aqui que está o ponto importante que pode ser a dúvida de vocês. No início eu foco em empresários do meu segmento ou profissionais do meu mercado. Você vai ter que ter uma clareza, tá? Por exemplo, o Thiago hoje, ele é especialista no mercado de delivery, ele já tem toda uma metodologia validada. Então, o Thiago tem duas opções. Quando ele lançar a mentoria dele, ele pode focar em empresários do mercado de delivery, ou ele pode focar em gestores de tráfego ali do mercado dele. Gestor de tráfego, dono de agência, enfim. Então, você sempre vai ter esses dois caminhos para trilhar. Minha recomendação, meu conselho, escolhe um e coloca energia nele. Não dá para dividir energia para os dois. O teu posicionamento fica bagunçado, tua comunicação não fica alinhada e você acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então, você vai escolher um ou outro. Você vai focar em empresários do teu mercado ou você vai focar em profissionais do teu mercado. Por exemplo, o Gui, ele tem duas opções. Ele pode vender mentoria para empresário, infoprodutor, ou ele pode vender mentoria para outros web designers. Qual dos dois funciona? Os dois funcionam. E muito bem, eu conheço várias pessoas que têm mentoria para dono de clínica e está extremamente escalado, amigos meus próximos. E mentoria para o meu mercado foi o que, para mim, fez mais sentido. Foi o público que eu me identifiquei e eu consegui validar ali toda uma estratégia, uma metodologia para entregar nesse formato de mentoria. E aí já deixa de tarefa de casa para vocês, tá? Vocês precisam ter essa clareza e tomar uma decisão. Quem que é o público que vocês vão focar? Empresários da área de vocês ou profissionais do seu mercado? Manda aí no chat para eu saber. Quem que vocês escolhem? Se vocês fossem lançar a mentoria de vocês hoje. Eu acho interessante trabalhar como profissional do meu mercado, porque eu vou virar um professor. E até, por exemplo, empresários ou produtores que eu posso trabalhar com eles, eles vão me ver como um professor, vão me ver como mais experiente na área e, consequentemente, pode também querer o meu serviço. O que você acha dessa Assim, analogia? essa analogia funciona para os dois lados, tá? Se você virar mentor de infoprodutores, você vai ser visto como professor do mesmo jeito, com a metodologia validada. Essa analogia funciona para os dois lados, tá? Tanto para você dar Realmente. mentoria para web designer, se você dá mentoria e é professor para infoprodutores que querem escalar, as pessoas já vão te ver com autoridade maior. Tanto é que o posicionamento de mentor e professor sempre vai ser um bom posicionamento, porque as pessoas vão ter clareza de que você está ensinando. E geralmente na nossa cabeça, quem ensina é quem tem autoridade de resultado. O que o Thiago falou, o BO é o posicionamento. Eu me encontrei muito perdido quando eu comecei a trocar o meu posicionamento. Lá no início da P3, quando a gente estava escalando, eu estava focado, toda a minha comunicação era focada em dono de agência. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar eu estava falando com o dono de clínica de estética e comecei a falar para dono de agência. E aí meio que ficou confuso o posicionamento, o funil de tráfego, porque como eu ensino para vocês, FCA tem que ter coerência, ou seja, se eu estou rodando tráfego para captar dono de delivery, meu perfil tem que estar comunicando com o meu público. E aí começou a ter esse ruído na comunicação. O que eu fiz para pivotar? Perfil da P3 todo comunicado e posicionado para dono de clínica, e o tráfego rodando lá, e o meu perfil voltado ali para dono de agência. Então eu tive que ali separar muito bem o posicionamento e o público que eu estava comunicando. Mas por isso que eu falo, tem que ter muita clareza de para qual caminho você quer seguir, porque os dois funcionam. Mas se você focar, por exemplo, em profissional do seu mercado, o que mais faz sentido é fazer essa jogada que eu fiz, que é, por exemplo, você roda tráfego. Começa a rodar o tráfego no perfil da agência, e o perfil da agência está comunicando com um nicho ali que você escolheu. E aí o teu perfil é direcionado para profissionais do seu mercado.
Mas no final das contas, o mais importante é, pô, qual é mais lucrativo? Qual coloca mais dinheiro no meu bolso? No final das contas, os dois. O que vocês precisam ter clareza é que o mais importante de tudo é constância. É constância no teu posicionamento e no teu conteúdo para que você não fique pulando de galho em galho toda hora. Eu sinto mais prazer ajudando infoprodutores, por exemplo, no mercado, no caso do Gui, infoprodutores a escalarem o próprio faturamento, ou eu tenho mais prazer ajudando web designer. Entendeu o que vocês mais gostam de fazer, pô. Porque vocês só vão ter constância em fazer algo que é daquilo que vocês gostam. Não daquilo que dá dinheiro. Porque o que dá dinheiro vocês vão começar agora e vocês podem desistir em 2, 3 meses. Então, coloquem aí no chat que vocês, quais dois públicos vocês focariam mais hoje? Empresários do mercado de vocês ou profissionais? Por exemplo, o Isaac, ele fala muito com a galera que produz conteúdo no Instagram. Então, facilmente ele poderia lançar uma mentoria direcionando as pessoas de como ter um posicionamento estratégico e criar conteúdos virais. E aí ele comunica para empresário, ele não comunica para editor de vídeo. Quem aqui ainda não sabe para qual público vocês focariam? Manda no chat também. O Gui focaria em profissionais do próprio mercado. Bom posicionamento, tá, Gui? O teu mercado está carente desse posicionamento. Profissionais do meu mercado. Márcio, Edu também. Perfeito. Tenha essa clareza, tá? É o primeiro passo mais importante. Próximo ponto, como transformar sua experiência em método. Quem aqui tem metodologia validada hoje? Levanta a mão, para eu saber. Quem aqui já tem um método validado da sua agência? Boa. Vai ser sempre o que eu falei, tá? Mentoria por mentoria, curso por curso, qualquer um compra. O que diferencia você do seu mercado é a metodologia que você validou. Porque, por exemplo, qualquer um pode ensinar um dono de agência a escalar faturamento. Só que a minha metodologia é focada em ensinar donos de agências a alcançar os 100 mil de faturamento mensal, aplicando uma metodologia que vai te gerar mais lucro, mais liberdade, porque você vai ter processos organizados e clareza dentro do teu operacional e você vai ter mais previsibilidade de vendas. Então, eu te ensino a escalar com uma previsibilidade de faturamento mensal. Ou seja, a minha metodologia é com base nessa promessa clara e definida. Claro que vocês podem fazer, por exemplo, que nem o Thiago e dar o nome da tua própria metodologia. Vocês podem criar uma sigla e dar esses nomes, ou vocês podem fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 3 pontos em relação à metodologia, tá? Você pode transformar em pilares. Então, por exemplo, minha metodologia hoje é com base em 4 pilares que a gente vai ajustar dentro da mentoria. Posicionamento, atração, vou botar aqui funis, conversão, que é o processo comercial, e escala. Você pode dividir em pilares, você pode dividir em uma promessa clara, ou seja, escalar a agência para 100k mês, com mais lucro, liberdade e previsibilidade de vendas. E eu posso ter eu posso ter um último, que é basicamente uma sigla que define o método. Por exemplo, tem um método... Me fala aí alguém que usa sigla hoje para definir a própria metodologia. Thiago, qual que é a sigla do teu método? TEC, TSC. Traduz aí. Não tem tradução. E qual que é a origem do nome? Cara, a intenção antes era colocar, acho que era tráfego, engenharia de cardápio e conversão, acho. Mas aí eu troquei, aí eu caguei pro significado, coloquei, fica esse mesmo. Já tinha meio que pegado já, entende? O nome. Sim. Aí eu deixei. Saiu de mesmo. Boa. Tá, então eu vou usar um exemplo mais útil do que o do Thiago agora, que ele cagou no exemplo que eu ia dar. Ó, tem a Júlia, que está na mentoria Prospecção de Elite hoje, que ela tem o método REC, tá? Ela tem uma produtora audiovisual e o método dela é roteiro, na mesma proposta que a sua, tá, Isaac, para você ter como base. Ela criou o método REC, que é roteiro, estratégia. Boa. E conversão. Quem foi que falou aí? Dela, né? Pronto, aí, Matheus que criou o método dela, ó. Já dá para ser mentor também.
Aqui, ó. Inclusive, você que fez a proposta, não foi, Matheus? Foi. Parabéns, irmão. Ficou muito foda. Aqui, ó. Depois acabou com tudo. Ficou muito foda. Eu só pedi para ela acrescentar alguns pontos ali para melhorar a proposta dela. Tô ligado. Ó, que define o método. Pode falar. Eu fiquei em dúvida se eu replicava o modelo de proposta que a gente usa, né? Aí eu não repliquei 100%. Você tem que replicar o fundamento, irmão. O fundamento é o mais importante. Então foi isso. Foi isso que Identidade visual é consequência. Roteiro, estratégia e conversão. Ela tem uma sigla que define o método dela e é justamente baseado em 3 pilares. Aí volta para cá. Quais são os pilares da sua metodologia? Você pode escolher esses pilares que não tem sigla nenhuma, por exemplo, do Thiago. Você pode ter uma promessa clara, ou você pode criar uma sigla que define o método. Qual dos 3 funciona? Os 3 funcionam. Depois que você entendeu que a ticket é só o preço, você tem que gerar percepção de valor através do seu posicionamento. Depois que você escolheu o nicho, se você quer falar para empresários ou profissionais do seu mercado, você teve clareza de qual é a sua metodologia, a gente vem para cá. Ó. O objetivo da mentoria é ajudar o teu aluno ou o teu mentorado a sair do ponto A e chegar até o ponto B. Ou seja, você tem que fazer mapeamento de dores e desejos do seu público. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que a gente está criando a mentoria do Gui. Mentoria do Gui. O público dele são web designers iniciantes que querem chegar nos primeiros 10K mês. Já que ele já passou dessa faixa de faturamento, outro ponto importante, você só vai ensinar algo na sua mentoria com base num resultado que você já alcançou. Não venha meter o louco de querer ensinar o teu mentorado a faturar 50 mil se você nunca bateu 50 mil. Não venha meter o louco de querer ensinar seu mentorado a faturar 10 mil se você nunca bateu 10 mil, 30 mil, enfim, por aí vai. Então, na mentoria, tem que ter essa transparência, você precisa ter principalmente princípios e valores muito bem alinhados, porque você nunca vai ensinar algo que você ainda não vivenciou. Ah, mas o Vinícius tem todo o método que ensina a galera a bater 100 mil de faturamento mensal. Então, como eu tenho acesso ao método dele, eu posso ensinar a mesma coisa. Não, porque você ainda não chegou lá. Você está num processo de construir seu resultado. Então, você nunca vai ensinar algo que você só viveu a teoria. Até hoje, eu só ensino a coisa que eu respiro na prática todo santo dia no campo de batalha. Eu nunca vou ensinar nada para vocês que eu não testei, validei e escalei. Eu tenho que, no mínimo, ter testado uma estratégia nova, ter validado essa estratégia e depois escalar para eu chegar e passar para vocês. Então, se você tentar ensinar algum resultado que você ainda não alcançou, você vai ser literalmente mais um guru do mercado e, para mim, em relação a meus princípios e valores, não faz sentido. Então, o Gui definiu o público dele e ele tem que ter clareza de quais são as dores do público dele. Por exemplo, qual que é a dor do web designer que quer bater os primeiros 10 mil de faturamento mensal? Não sabe prospectar clientes. Deixa eu botar aqui embaixo. Prospectar clientes. Não sabe criar uma proposta de alta conversão. Alta conversão. Não sabe estruturar um CRM. Sabe nem o que é um CRM. Não sabe quebrar objeções. Não sabe cobrar mais caro. Enfim, não sabe fazer follow-ups. Tem uma cadência de follow-up, enfim, por aí vai. Então, você vai listar quais são as dores do seu público, dor e desejo, tá? O que o seu público quer atingir? Quer bater 10 mil de faturamento mensal, não quer ficar preso para sempre ali no operacional fazendo página o tempo inteiro, quer construir um time, etc. Você tem que listar quais são as dores e desejos. Por quê? Porque toda oferta vai ser com base nas dores e nos desejos do teu público. E aí, justamente, a promessa da tua mentoria é justamente ajudar o cara que não está conseguindo prospectar cliente, não está conseguindo quebrar objeção, não está conseguindo cobrar mais caro, e leva ele ao ponto B. Qual que é o ponto B? É o resultado que ele quer chegar. Bater os 10 mil de faturamento mensal, ter a agenda dele lotada de reunião para fazer, virar uma máquina de quebrar objeção, fechar contrato dentro da reunião e por aí vai. Então, você tem que ter clareza que a tua mentoria tem que ajudar ele a sair daquele ponto A, a merda que ele está hoje, e chegar no ponto B, que é o resultado que ele quer construir. E ele quer construir através da sua mentoria e com sua ajuda e com seu direcionamento. Promessa clara e específica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai criar uma promessa da mentoria do Gui. Qual que seria a tua promessa, Gui? Seria essa promessa aí mesmo.
Como fazer um web design iniciante atingir os primeiros 10K? Como faturar. Vamos olhar isso daqui, vai. Como faturar mais de 10K mês. Bota aqui, ó. Como faturar mais de 10 mil mês. Deixa eu pensar em algo legal. Como alcançar os seus primeiros 10 mil no web Web design? design. Boa. Como alcançar os seus primeiros 10K mês no web design. Ou como. Ah, não. Se for como, vai ficar redundante. Alguém colocaria uma promessa diferente? Sugestões? Todo mundo aqui é do mercado digital, tá? A obrigação mínima de vocês é entender o básico de copy. Alguém colocaria uma promessa diferente? Perfeito. Vamos lá. Outro ponto importante, nome da mentoria. Precisa ter apelo comercial e precisa existir um movimento. Por exemplo, se a gente fosse dar um nome para a mentoria do Gui hoje, qual que seria o nome? Ideias, sugestões, ligue um áudio, manda aí no chat. Aí, né, já tá conversando. Cara, eu iria pensar em alguma coisa em relação ao nome da agência, que é XP. Fala, Gisele. Então, Design de elite. quando eu penso em promessa, é uma coisa que eu aprendi, a gente coloca, por exemplo, na promessa o desejo e coloca também tipo assim, é meio que a quebra de... Não exatamente a dor, mas a quebra de objeção para a pessoa. Então, por exemplo, como alcançar os seus primeiros 10 mil no mês como web design, pode ser sem fazer isso aí, ou então mesmo que você, caso seja o objetivo dele, né, claro, mesmo que você esteja começando do zero, ou então mesmo que você, alguma coisa lá, então, tipo, meio que tá quebrando essa objeção, a pessoa já não vai ficar com essa coisa de tipo assim, não tem como eu fazer isso porque, sei lá, um exemplo, vamos supor que é um story maker que está vendendo um curso de story maker. E aí ele pode colocar, tipo assim, você pode começar como story maker mesmo que não tenha, sei lá, o melhor celular, sabe? Então já está quebrando essa objeção da pessoa para que ela não fique com aquilo na cabeça de, não posso fazer porque eu não tenho tal coisa, porque eu ainda não sou isso, porque eu não sou aquilo. Então eu penso nesse sentido também, não sei se faz sentido para vocês. Boa. Você complementou basicamente a promessa, para ficar mais completa ainda. Perfeito. E em relação ao nome da mentoria? Deixa eu ver as sugestões que vocês mandaram aqui. Método designer de elite. Você colocaria o que, Gui? Eu colocaria, acho que a sigla da agência, XP. XP alguma coisa, ou talvez só XP pro método, né, o nome do método. Ou movimento. Eu não misturaria com o nome da agência, não, tá? Porque a tua agência parece só se você fosse focar em empresários. E criaria algo seu, particular seu. Método Gui. Aí eu pegava a sigla G, U, I, fazia alguma coisa. Exato. Mas vamos supor que você vai criar o nome de mentoria é muito particular, tá? Mas tem que dar uma ideia de movimento. Webbush. Webbush eu acho muito nome de curso de guru de marketing. Aqueles cursos de que você aprende a fazer dinheiro com marketing digital, começando como afiliado. Exponencial. Enfim. Método WebG. Como? WebG. Web de, tipo, web design, G de Guilherme, alguma coisa assim. Pensei. Método WebG. Tá, beleza. Vamos deixar esse nome aqui, mas depois ele pode ser alterado. Eu demorei muito para definir o nome da mentoria. Muito. Enfim, porque é particular de cada um. Mas por que eu tô falando isso? Precisa ter um nome que tenha apelo comercial, seja fácil de falar aqui, e principalmente precisa existir um movimento, porque o líder do movimento sempre vai ser, sempre será o mentor. Todo mentor sempre vai ser o líder do movimento, por quê? Porque as pessoas sempre querem fazer parte de uma tribo, de uma comunidade, as pessoas sempre querem estar junto ali dentro de um ambiente que vai te exponencializar, vai te acelerar, vai, enfim, te levar para um próximo nível, até porque sabem que o ambiente ele te molda. Então, se eu estou num ambiente, em uma tribo ali, com pessoas com o mesmo objetivo que o meu, é impossível não ser o próximo a crescer, a ter resultado e escalar meu faturamento. Então, o líder do movimento, que vai ser sempre mentor, precisa
gerar esse senso de comunidade. Por isso, o primeiro passo para gerar senso de comunidade e ter um movimento é criar o nome do meu movimento. Vocês vão ver que os maiores movimentos da história sempre tiveram um nome. Movimentos bons ou movimentos ruins. Sempre tiveram um nome para simbolizar naquele movimento, tá? Posicionamento, basicamente isso. Vamos avançar para a entrega da mentoria. O que vocês precisam ter clareza, tá? Toda mentoria high ticket, ela precisa ser perpétua, ou seja, você vende o ano inteiro, todos os dias, se a pessoa quer entrar, ela vai lá e entra. Ela precisa ser escalável, ou seja, a melhor forma de escalar é ter uma oferta coletiva e uma oferta individual. Ela precisa ser renovável, ou seja, no mesmo formato aqui, muitos de vocês estão na terceira renovação da mentoria, outros estão na segunda, outros vão fazer ali a primeira renovação, enfim, por aí vai. Ela precisa ser renovável, ou seja, focada no acompanhamento, não só no conteúdo. Por quê? Vocês passaram 6 meses na mentoria, muitos de vocês, sei lá, começaram faturando 10 mil, hoje vocês faturam 30, 40, 50 mil por mês, 60, enfim, por aí vai. Então, a cada resultado que vocês atingem dentro da mentoria, sempre vão surgir novos desafios, novas dificuldades, novos obstáculos, e estar dentro da mentoria, do ecossistema, e tendo acesso ao mentor, vai justamente te ajudar e te acelerar para destravar esses novos desafios, essas novas dificuldades, a te dar mais clareza em relação a qual é o próximo passo que eu preciso dar, qual é a próxima decisão assertiva que eu preciso dar para chegar na meta que eu tenho, enfim. Por isso que tem que ter um acompanhamento, e ela sempre vai ser renovável. Geralmente, vocês vão ter clareza ali que na mentoria de vocês vão ter uma média ali de 30% a 40% de renovação. E a mentoria coletiva, ela precisa converter, a mentoria high ticket, ela precisa converter público frio. Ou seja, precisa converter pessoas que nunca te viram na vida. Por exemplo, hoje na Polo, tem gente que entrou na mentoria através da imersão, tem gente que entrou na mentoria através de uma call comigo, e tem gente que entrou na mentoria através de uma call com a Carol, que é a nossa closer. Enfim, é público frio, pessoas que nunca me viram na vida. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou dar um exemplo prático. O próprio Edu, que está aqui na reunião. O Edu, ele nunca me viu na vida, nunca me viu presencial, mas ele estava me acompanhando no Instagram, ele era um público frio, e entrou na reunião comigo e entrou na mentoria logo em seguida. O próprio Ítalo e o Matheus, a mesma coisa. O Ítalo e o Matheus, quando eles entraram na mentoria coletiva lá no início, eles nunca me viram na vida, o Matheus mal me conhecia, entrou em reunião e fechou. Pagou ali, na época estava uns 8 mil reais a mentoria coletiva, enfim. Então, a tua mentoria precisa converter público frio. E tem pessoas que pagam muito mais caro. Tem gente que paga hoje para entrar na mentoria individual e paga 30 mil reais, não em evento, mas fazendo cálculo, como essa que a gente está fazendo aqui, que é a famosa sessão estratégica. Mas, enfim, para você converter público frio e te pagar um valor alto, te pagar um high ticket, por exemplo, você precisa ter uma boa oferta high ticket. E aí a gente vai entrar agora em relação a como construir essa oferta, tá? Eu vou dar um exemplo da mentoria em grupo. O que vocês podem usar como pilares para criar a oferta de vocês? Primeiro, segunda cadeira de sócio. Então, você dá a opção ali da pessoa levar mais alguém para dentro da mentoria junto com ela, porque tem muita gente que tem sócio, tem muita gente que tem um cônjuge ali que trabalha junto, ou tem um braço direito, um líder da empresa que quer que participe ali junto do ecossistema, quer que esteja ali na mesma página, no mesmo objetivo, implementando a mesma metodologia. Então, segunda cadeira de sócio é uma boa oferta para vocês fazerem. Projeção de ROI. Eu falei isso no Código da Escala. Quem aqui estava no Código da Escala, o último evento que a gente fez presencial? Levanta a mão aí para eu saber. Quem estava no último evento que a gente fez? Eu lembro que estava o Gui, o Anderson, o Isaac, o Thiago, o Everton, enfim. Mas lembro que eu falei no último evento, tá? Projeção de ROI. Toda vez que eu crio na cabeça do meu mentorado, do meu cliente, que ele vai ter um retorno sobre investimento, é muito mais fácil dele pagar, independente do valor que eu venha cobrar. Vai perguntar alguma coisa, Isaac? Tá, independente do valor que eu vou cobrar. Por exemplo, Edu, se eu te der hoje 100 mil reais, você me daria 50 mil? Sim ou não? Se você me desse 100 mil, eu te daria 50. Exato. Acho que não. Se eu colocar 100 mil reais no seu bolso, você não me devolveria 50? Não, perdão, sim.
Eu vou botar 100 mil reais no seu bolso, pô. Eu só tô te pedindo 50. Perdão, eu não tinha entendido, sim. Eu vou falar, Edu, seguinte, você vai me dar 50 mil reais hoje, e em 6 meses eu vou colocar 100 mil reais no seu bolso se você seguir esse passo aqui. E se você, e a gente vai entrar no próximo pilar ali da oferta, se você não recuperar o dobro do investimento, então você botou 50 mil. Se no mínimo você não recuperar 100 mil, eu vou te devolver todo o dinheiro que você investiu. Então é um investimento ali com risco zero, porque no pior do cenário você vai recuperar ali o dinheiro que foi investido. Isso se você não recuperar o dobro do que foi investido. Enfim, toda vez que eu crio essa projeção de ROI, o cliente fica muito mais adepto, seguro e confiante de pagar ali a oferta que eu estou fazendo para ele. Então, por exemplo, se você vai cobrar R$ 1.500 na mentoria, se você vai cobrar R$ 2.000 na mentoria, você vai chegar para o web designer, por exemplo, e vai falar, pô, um contrato de R$ 1.500 por mês que você vai fechar, você recupera todo o valor da mentoria. Ou, pô, 2 contratos que você fechar de 1.500, você recupera todo o valor da mentoria. Sempre colocar na cabeça do seu cliente a projeção do retorno que ele vai ter. Porque toda vez que você vai pagar algo caro, principalmente uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca teve experiência, nunca teve relacionamento, você sempre vai pensar, caramba, será que eu vou ter resultado? Será que o dinheiro vai voltar para mim? Essa é a primeira objeção que passa na cabeça da pessoa. Então, eu já antecipo essa objeção quando eu vou apresentar minha proposta comercial de criar essa projeção de ROI. Querem meu exemplo prático? A gente vai fazer o pitch de vendas na Pola Experience em maio. Tem uma galera aqui que já está confirmada para a Pola Experience e vocês vão ver na prática lá presencial. Vai ser a última imersão que a gente vai fazer aqui em Salvador e vocês vão ver na prática ali. Percebam de forma intencional, tá? Toda a estrutura do pitch que eu vou fazer lá no palco, para todo mundo que vai estar lá presente. Vocês vão perceber que a gente vai seguir exatamente esses pilares de oferta e vocês vão perceber como é que eu crio essa projeção de ROI, como é que eu crio esse gatilho de segurança e como eu antecipo essas objeções. Porque tudo que eu trago aqui é para justamente eu antecipar a objeção. Ou seja, antes do cliente ele pensar, eu já trago para ele como segurança. E aí eu tenho menos objeções para quebrar quando eu passar os valores para ele. E por último, vocês precisam ter clareza aqui. A oferta principal de vocês. Beleza. Mentoria principal, 6 meses. Que aí vai ser a mentoria que vocês vão cobrar 5, 10 mil para começar. E vai ter o downsell. O que é o downsell? Pô, Vini, tô sem grana para pagar 6 meses da mentoria que você me cobrou ali, 20 mil reais. Pô, beleza, então começa pagando 10 mil, 3 meses de mentoria, e aí, depois que passar os 3 meses, você gerar mais caixa, construir mais resultados, você renova mais 6 meses, por exemplo, e paga o valor normal. Enfim, vocês sempre tem que deixar engatilhado essa oferta de downsell. Porque na época, quando eu não tinha essa oferta, a pessoa não tinha grana para pagar 6 meses de mentoria, eu falava, beleza, então, um abraço. Eu não tinha um downsell ali para oferecer, nem tinha pensado, na verdade, nessa possibilidade de vender ali metade do tempo da mentoria, a pessoa ali pagar literalmente metade do valor. Mas a oferta principal de vocês, principalmente para mentoria em grupo, tem que ser de pelo menos 6 meses. 6 meses é o tempo ideal para a pessoa implementar todo o seu método e chegar ali no resultado que você prometeu para ela. Individual, a mesma coisa, tá? Vocês têm que ter uma oferta individual. O que eu gosto de usar como regra? A regra é, a individual sempre vai ser, no mínimo, o dobro do valor que você cobrar na sua mentoria em grupo. Então, por exemplo, eu cobro 5 mil na minha mentoria em grupo. A tua individual tem que ser no mínimo 10 mil reais, mesmo período de tempo. Então, tenho clareza dessa oferta, porque tem pessoas que têm condição de pagar um valor muito mais caro. Por exemplo, eu já vendi a mentoria individual desde o ano passado, mas na Pola Experience do ano passado que eu percebi, caramba, eu posso realmente ofertar para a galera lá que nunca me viu na vida, que está na imersão, mais de 150 donos de agência, eu posso ofertar para público, uma galera que não me conhece, para que eles venham a avançar para a minha oferta mais cara, que foi justamente a mentoria individual. E as pessoas pagam. Eu falei, caramba, a galera paga 30 mil para uma mentoria individual, e isso é natural, tá? Tanto é que os primeiros mentorados individuais que entraram, o objetivo principal é gerar case, gerar prova social, gerar resultado para que depois se torne algo mais escalável, porque depois a mentoria individual vai para 40 mil, 50 mil, 60 mil, até 100 mil reais. Enfim, e o céu é o limite. Quanto mais case e prova social eu gero, mais bagagem, mais autoridade eu tenho para cobrar cada vez mais caro dentro da minha mentoria. E o downsell, pô, eu estou sem grana para pagar a tua mentoria individual. Faz um downsell para a pessoa vir para cá, para a mentoria em grupo de 6 meses. E sempre vai ficar nesse ciclo do teu ecossistema. Eu tenho uma oferta da mentoria em grupo principal, que é o que você vai ficar em vender, 6 meses. Se a pessoa não tiver grana, ela vai para o downsell, 13 meses de mentoria. Se ela tiver muita grana e quiser um acompanhamento mais individual, com mais tempo, com mais acompanhamento seu ali de frequência, de reunião individual, ela vai para uma oferta individual. E se ela não tiver grana, se ela já veio ali interessada na individual e não tem grana para pagar,
você faz ali dar um céu para entrar na mentoria em grupo, tá? Mas enfim, tem já essa esteira de produtos desenhada em relação a valores, sabe? Isso de forma palpável. Se eu fosse pegar a mentoria do Gui, tá? O que eu faria hoje? Eu botaria em grupo dele uma meta de colocar 5K, 6 meses, dá um céu 2.500, se a pessoa não tiver grana. Individual, eu colocaria 10 mil. Dá um céu em grupo, a mesma coisa, 5 mil. Então, dá para começar nesse processo. E é sempre na seguinte ideia. Gerar case, gerar resultado, prova social, e com o tempo ali você vai aumentando o ticket da tua mentoria. Outro ponto importante, caramba, Vinícius, 5 mil reais, será que a galera paga? Vocês vão literalmente modelar o que eu faço hoje, só que para o mercado, para a realidade de vocês. Pô, a pessoa sempre vai ter duas opções. Ou ela paga à vista com desconto, ou ela paga parcelado. Só que, pô, não tem como eu parcelar 5 mil em 6 meses. Aí ficaria totalmente inviável. Se fosse o Gui, por exemplo, eu fosse lançar uma coletiva de 5 mil, eu parcelaria em, no máximo, deixa eu ver aqui, que o público dele pagaria, tá? Você tem que ter noção do quanto seu público pagaria. No máximo ali, 5 parcelas de R$ 1.000, que eu acredito que um público iniciante pagaria. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, então abaixa as mãos aqui, senão eu vou ficar confuso, tá? Abaixa a mão aí, Isaac. Eu vou ficar confuso aqui. Mas, seguinte. Fala, Everton. Não, isso que você tá colocando, Vini, é bem interessante. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque não sei, né? Tá de boa? Dá pra ouvir. Nossa. Interessante porque, exemplo, você monta aí a esteira de produto, mas aí volta e meia a gente volta bem lá para o comecinho, né? Sobre a questão da percepção de valor e tal, de como você vai ser visto ali nesse mercado. Então, não basta você ter um método bem estruturado. Se você não tiver a cara da pessoa que transforma a outra, a galera também não respeita. E digo isso de vivência prática, aqui, ao menos na minha região, em Camaçari. Logo quando eu voltei para cá, que eu comecei a andar no mercado empreendedor, aqui em Camaçari é uma cidade onde tem muitos empreendedores que estão começando ou nos seus negócios, ou que já empreendem há um tempo e ainda não foram para o digital. E aí aqui virou meio que uma onda, uma febre, a galera começar a vender essas coisas. E quando a gente começou a montar os eventos de marketing aqui, a gente percebia que a galera sempre ficava com o pé atrás, principalmente com relação a eu estou começando, será que realmente essa pessoa é confiável? E entra muito naquela questão do prova social. Eu estava até conversando com o Carol esses dias, né, sobre a questão de um método e tal. E ela, não, amigo, você tem que entrar na aula de hoje, porque a aula de hoje vai ser top e tal, pra você entender. E é muito sério, porque não adianta você ter ali a sua esteira, não adianta você ter ali a sua projeção de valor, se você também não tem cara de pessoa que transforma. Então, acho que é um outro gatilho também, é você ter essa cara de parecer bom, esse é o princípio da oratória, né? Parecer ser bom. Porque senão a gente também não consegue ter esse respeito. É muito daquilo que você falou no início, sobre ter essa percepção de valor de fato ativa ali dentro do perfil, nessa parte do posicionamento. Porque a gente às vezes olha posicionamento não é só você se colocar naquela posição, não, tem todo outros vieses por trás da palavra posicionamento. Por exemplo, posicionamento imagético, posicionamento de identidade verbal, posicionamento transversal. E aí a gente só observa que eu tenho que ter um feed bonito e ser consistente uma palavra, mas não. Se você não tiver nenhum desses outros pontos da parte de posicionamento, a galera não respeita. E eu percebi isso quando eu fiz uma mudança no meu posicionamento imagético. Eu sempre em Camaçari usei terno a vida inteira. Aqui um calor, a Bahia é um calor de lascar, velho. E eu sempre terno, e eu tinha uma percepção. Quando eu não estava mais aguentando a questão do calor aqui, eu falei, não, vou usar uma roupa mais leve, mais clean. Eu comecei a usar umas roupas mais leves e tal. Eu fui meio que perdendo aquela ideia que a galera muito comentava. Porra, Everton é um cara que cobra caro, eu tenho até medo de conversar com ele. Isso foi perdendo tanto que hoje, para me recuperar de novo esse posicionamento, tá dando um trabalho. Então, quando vocês forem lançar um método, uma consultoria, uma mentoria, pense também nessa parte sobre a imagem, porque ela importa e ela tem um peso surreal, não somente da imagem, mas também a identidade verbal de vocês, a parte imagética de vocês, esse posicionamento transversar, porque não adianta ter um posicionamento dentro do digital e fora dele você não ser essa pessoa. É realmente viver esse produto do produto, senão não flui. Valeu, Vini.
Exatamente. Agora lembre que posicionamento não é colocar blazer, gravata e criar um personagem que você não é, tá? Perfeito, eu tô falando aqui do meu mercado, de um mercado que é totalmente empreendedor, onde a galera é toda empresária e tá em um fluxo, num cenário neopolítico e político da minha cidade, tá? Então, assim, Você eu tô tem falando que... da minha realidade. Exato. Cada um vai ter clareza de qual que é o posicionamento que você se identifica, mas principalmente tendo clareza de que as pessoas, quando vão ter percepção de valor, elas reparam na tua aparência, na tua postura, na tua comunicação, na tua oratória, enfim, na forma como você conduz a própria reunião ali com ela e por aí vai. Tanto é que, Gui, quais foram as coisas que eu falei para ti presencial quando a gente estava ajustando o teu posicionamento? Antes de ir para o Instagram. Você lembra? Antes de. E você tá falando naquele dia que você conversou comigo ali na Vasque ou no outro dia? Exato. Na Ah, Vice. você falou, tipo assim, postura, roupa, colocar um relógio, coisas que realmente pareçam ser um Coloca empresário. um relógio que não seja de R$ 50 ali da 25 de março, corte de cabelo, Sim. minoxidil, o Rafael colocou aí. Isso aí eu tô tentando Começar. aderir à ideia ainda. Aí eu falei, ó, beleza, quer ver algo que não falha, que é tiro e queda? Pô, começa a fazer reunião de polo, pô, camisa polo, uma camisa polo que seja confortável, que não seja na cara ali que eu olho e falo, esse jacaré não é jacaré de verdade, esse jacaré aí veio de algum lugar submundo, enfim. Mas, pô, o básico bem feito, corte de cabelo, não fazer risco na sobrancelha que nem maluco, alinhar a barba, cavanhaque, enfim, ou tirar a barba toda, mas vocês que são muito jovens, se vocês tirarem a barba, vocês vão parecer que nem o Edu aí, quando o cara de 12 anos de idade. Então, minoxidil aí para começar a crescer um espelhinho no rosto. Vestimenta também, pô, andar de calça, camisa polo, tênis social, enfim. Começarem a adotar uma postura muito mais empresarial. Pô, tô na reunião com o cliente, levanta mais o ombro, a postura para você passar mais confiança para ele. Oratória, para de tentar comer as letras, tenta falar mais devagar, tenta conduzir um ritmo de conversa na reunião que faça rapport com o teu cliente. Se o teu cliente ele é acelerado, você vai ser mais direto ali na reunião. Se o teu cliente ele é mais devagar, você vai ser mais pontual conforme você vai apresentando ali a tua proposta. Enfim, vocês melhorarem desde a comunicação verbal até a comunicação não verbal, que é justamente a aparência de vocês, tá? E aí depois que a gente ajustou o posicionamento, a gente vem para a questão da oferta. Vinícius, qual que vai ser o escopo de entregáveis? Vamos lá. Call individual, que vai ser justamente um diagnóstico. Exatamente o que eu faço com vocês, diagnóstico. Mais plano de ação. Vai durar uma média de 1 a 2 horas. Você pode botar encontros semanais ou quinzenais. Eu coloco encontros quinzenais junto com vocês para justamente a gente acelerar esse processo de implementação da metodologia. Vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para networking. Área de membros avançada, mais os materiais de apoio. Material que você vai criar para entregar sua metodologia. Vinícius, qual é a melhor forma de fazer isso? O que eu recomendo desde o início da Polo, tá? Eu nunca fui de gravar a aula pontual. Vou começar a fazer isso agora para entregar alguns conteúdos específicos para vocês dentro das trilhas. Mas desde o início que eu fiz e deu certo. Isso eu estou falando porque a gente já faturou mais de 1 milhão só com mentoria nos últimos anos. Então, é literalmente vocês seguirem o que dá certo. Não tenta fugir do que eu estou entregando para vocês, senão vocês vão quebrar a cara ali e vão ficar rodando em círculos. Mas o que deu muito certo. Fechei ali 3, 4 mentorados da individual, cobrando 2.000, 3.000 reais. 4 encontros e 1 mês de acompanhamento no WhatsApp para entregar toda a metodologia. Depois eu pivoto e transformo em coletivo. Então, essas 4 pessoas que pagaram minha individual pagando super barato para eu validar o método, para gerar prova social e resultado, transformo em uma coletiva. Então, aquela pessoa vai me pagar ali um valor X. Eu lembro até hoje. Eu peguei... O que eu fiz, tá? Isso é até nostálgico. Tem gente... O Davi veio depois. Mas o que a gente fez? Eu peguei essa galera que eu tava dando a mentoria individual de 4 encontros, 2.000, 3.000 reais. Fiz meio que um lançamento. Falei, galera, tô com um projeto novo. Criei um grupo de network, coloquei todo mundo. E fui apresentar o projeto novo para eles. Isso daí foi final de 23. Aí eu apresentei o projeto novo, era a mentoria Polo, com mais entregáveis, com encontros semanais, etc. Fiz o pitch, 80% da galera que tava lá entrou, e aí virou coletiva. Então, depois que você fechar a galera essas primeiras mentorias individuais, cobrando barato, validar o método, criar prova social, aí sim você vai transformar isso numa coletiva, vai fazer uma proposta para a galera, que é justamente a oferta da mentoria coletiva de vocês,
E aí sim, a gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para você fazer esse network, tirar dúvidas, fazer esse acompanhamento. Área de membros, o que eu recomendo sempre? Entrega ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui agora, grava o conteúdo e sobe na plataforma. Eu tenho uma cliente minha, que é a Marisa, ela tem mais de 20 clínicas próprias, é sócia do Paulo Moraes, que é o fundador da Espaço Laser. Enfim, ela deu uma aula aqui para vocês na mentoria sobre cultura empresarial. E aí, o que a gente fez para lançar a mentoria dela junto com o fundador da Espaço Laser, o Paulo Moraes? Nessa mesma pegada. Mentoria é perpétua, escalável, é renovável, tem começo, meio e fim. E os conteúdos foram entregues todos ao vivo. Então, beleza, o que eu preciso entender? Quais são os conteúdos que o meu mentorado precisa consumir durante o processo da mentoria? Então, se eu fosse pegar no caso do Gui. O Gui ia criar, por exemplo, um cronograma de 3 meses de entrega, sendo que a entrega seria semanal, por exemplo. E ele ia criar, no primeiro mês 1, se é semanal, então geralmente vão ser 4 encontros no mês. O meu mentorado precisa aprender sobre prospecção de clientes, ele precisa saber sobre precificação, ele precisa saber sobre como construir uma proposta comercial de alto valor, e ele precisa aprender como... bota aqui, estudo de mercado e nichar a operação. Dando um exemplo aqui. Enfim. Aí depois ele vai estar no segundo mês. No segundo mês, o que o mentorado precisa aprender? Follow-up. Então vai ter uma aula só sobre follow-up. Precisa aprender sobre CRM. Então vai ter uma aula só sobre CRM. Ele precisa aprender sobre quebra de objeções. Então vai ter uma aula só sobre quebra de objeções. Enfim. Lista o que teu mentorado precisa aprender durante o processo da mentoria coletiva. E aí você só vai destrinchar de forma mensal e semanal os temas das aulas, porque você vai entregar ao vivo, que eu estou fazendo agora, você vai gravar e subir na área de membros. Pensa que, hoje vocês têm acesso à área de membros da Apollo, mas são conteúdos de 1 ano e meio, 2 anos que a gente tem de mentoria. Então, tem muito conteúdo, virou uma biblioteca do que vocês precisarem, vocês vão ter acesso a um conteúdo que a estratégia já foi testada, validada e já foi escalada, ou seja, funciona, é só replicar. Vocês vão fazer a mesma coisa. Imagina a mentoria do Gui, por exemplo, ele fazendo esse mesmo processo. Entrega um encontro semanal, grava, sobe na área de membros. Imagina em 1 ano quanto conteúdo vai ter. E outro ponto importante, tá? Você pode trazer convidados, então fica mais fácil de entregar. Você traz convidados do teu networking para gerar conteúdo para os teus mentorados e, consequentemente, ali, fica até mais fácil de você separar as aulas mensais. Por exemplo, no mês passado eu trouxe o Evandro Guedes, já trouxe a Marisa, enfim, já trouxe vários outros convidados que geraram valor para vocês e nesse mesmo processo. Entrega ao vivo, grava e sobe na área de membros. E matéria de apoio, que é que vocês têm que ter, tá? Não inventa de entregar mentoria para os seus mentorados sem ter um mapa mental, sem ter uma apresentação, sem ter nada palpável para que ele consiga replicar. Depois que a gente sai de escopo, vamos entrar na parte de funis, tá? Vinícius, quais funis eu consigo implementar na minha mentoria? Primeiro funil, aplicação direta. E aqui eu já vou liberar um material para vocês, que é justamente o que a galera usa para aplicar para a mentoria em formato perpétuo. Que é esse formulário aqui, ó. A aplicação para fazer diagnóstico para sua empresa. Enfim, a pessoa vai preenchendo e ela vai aplicar para marcar uma reunião de diagnóstico diretamente ali com o meu time comercial. Então, vocês vão ter acesso para justamente criar o próprio formulário de aplicação de vocês. Isso porque é um formulário de aplicação. Formulário de aplicação você pode colocar na tua bio do Instagram, para a galera aplicar para a mentoria. Você pode levar para um formulário. Você causa um efeito muito forte, que se chama inversão de polaridade. Principalmente quando eu vou vender mentoria high ticket, esse gatilho é muito importante, porque quando a pessoa vai aplicar para a minha mentoria, não é eu que preciso dela. Ela que está aplicando, precisando da minha ter acesso à minha metodologia. Então, eu inverto a polaridade dentro do processo de vendas, onde não sou eu que preciso do mentorado, mas o mentorado que veio até mim, ele que precisa de mim. E aí, no final, ali, dado o formulário, você vai colocar ali o preço da tua mentoria para a pessoa já entrar na reunião contigo, sabendo ali o valor que vai ser cobrado. Com formulário de consultoria gratuita, a mesma coisa, tá? Você pode rodar tráfego, levar a pessoa para o teu formulário, a pessoa aplica para o formulário da consultoria gratuita para aprender ali justamente a promessa da tua mentoria. E aí você segue o formato ali de literalmente de reunião ali que você faz para vender serviço. Isso, o que muda de vender serviço para vender mentoria? É o mesmo funil. O que vai mudar é que
Na mentoria, você pode colocar a pessoa para preencher o formulário, para aplicar para a sua mentoria. Você vai marcar uma consultoria gratuita com ela. Na consultoria gratuita, você vai fazer aquele processo ali, diagnóstico, e depois você vai apresentar a proposta de venda da tua mentoria. Pode falar, Gui. No caso, o objetivo aí é fazer o tráfego pago para consultoria gratuita. Exatamente. O que eu entregaria nessa consultoria gratuita? Tipo, uma ideia só. Porque eu não posso entregar tudo, mas tem que entregar o valor para depois fazer o Não, pitch. Sim. você sempre vai entregar o quê? Ó, lembrem sempre o seguinte, foi até uma boa... Isso é basicamente premissa do mercado digital. Entregue o quê? Aqui, ó. Entregue o... Tá, poxa. Entregar o que e não como. Calma. Você é muito acelerado. Entregue o quê e venda o como. Então, na consultoria gratuita, você vai entregar o que a pessoa precisa fazer para bater os primeiros 10 mil de faturamento mensal. O como ela vai fazer, o passo a passo, o material pronto, mastigado, a metodologia, com teu acompanhamento, etc., você vai vender para ela. Entendeu? Você vai entregar o que na consultoria, o que ela precisa fazer. Ela precisa ter um funil de captação, ela precisa implementar prospecção ativa, ela precisa de uma proposta comercial de alta conversão, ela precisa de X, Y, Z. O como, você vai disponibilizar o acesso depois que ela comprar a sua mentoria. Pode falar, Everton. Gui, falar uma coisa que eu fiz esses dias para poder entender como que é melhorar meu diagnóstico. Eu entrei em um diagnóstico de um concorrente, pô. Respondi, fui pro diagnóstico com o cara lá, ouvi tudo o que tinha que falar, anotei. E vi que era interessante. Peguei uma galera da mesma área que a minha, que falava de posicionamento, e tô agora replicando, só que não para o mesmo público, né? Que é até isso que eu quero ver depois contigo, Vini. Eu tô com um atrito de público, né? Aqui. Então, eu fiz isso. Eu respondi um diagnóstico, dois diagnósticos, por sinal. Eu respondi um diagnóstico como se eu não tivesse condição de pagar aquela mentoria ou consultoria para poder ver a mensagem que iria aparecer no final do formulário. E depois respondi como se tivesse condição de pagar aquela mentoria para poder chegar na call com o time. E aí eu vi lá, botei minha tela para gravar no OBS de cá, para poder consultar depois e remontei o meu diagnóstico a partir daí. Entendeu? Boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para vocês depois. Deixa eu ver se o Henrique tá aqui. Vocês podem me cobrar lá no grupo também, tá? Mas, Henrique, vê se a gente consegue colocar junto com o anexo da aula de hoje uma consultoria gravada, que eu entrego de consultoria gratuita e faço o pitch da mentoria para a galera ver na prática, porque é o que eu sempre falo. Eu ensino a teoria para vocês, mas eu mostro na prática também, tá? Então, eu vou liberar para vocês depois, dentro dessa aula lá na área de membros, uma call gravada, que eu e a Carol, a gente fechou ali a venda da consultoria, implementando todo o processo. Diagnóstico, entender o momento da pessoa, gerar valor para ela e depois apresentar ali a solução. Social selling, abordar novos seguidores do Instagram. Quando você rodar tráfego justamente para esse formulário, e aí pode ser direto para o formulário, posso colocar uma landing page, da landing page a pessoa preenche ali o formulário depois, os dois funcionam, tá? Mas social selling funciona muito bem também. Gero tráfego para o meu perfil, já estou conversando com o meu público ali, meu posicionamento já está alinhado, e eu vou fazer social selling, ou seja, eu vou abordar esses potenciais clientes ali dentro do meu perfil, que é o que funciona muito bem hoje também. A Sara ainda dá muita consultoria gratuita ali para a questão da mentoria polo, para a mentoria prospecção de elite, para downsell, enfim. E o último funil para você vender sua mentoria é evento presencial. Você vai entregar seu melhor conteúdo e no final você vai fazer um pitch ali de aplicação direta para a pessoa entrar na sua mentoria. Então, os 4 principais funis são esses daqui. A pessoa aplica direto para o formulário, coloca na bio do Instagram, leva para o formulário, inversão de polaridade, a pessoa já tem noção ali do valor da mentoria, consultoria gratuita, rodando tráfego, direto para público frio, você vai entregar o quê e vai vender o como. Social selling, todo mundo chegando de novo no teu perfil, você vai abordar esses novos seguidores e vai qualificar ali para fazer o processo de agendamento. Vinícius, qual que é o script que vocês usam hoje para fazer agendamento de mentoria? Deixa eu ver se a Sara está aqui, que ela pode falar melhor. Tá. Henrique, pede para a Sara depois também, para a gente pegar esse script e mandar para a galera usar de social selling para vender mentoria.
E eventos presenciais, pô, vocês respiram isso em todo evento que vocês vão da Polo. Inclusive, o que eu recomendo? Estudem de forma intencional todo o processo do evento, todo o processo do pitch, gatilho mental, PNL, enfim, tudo que a gente faz de forma intencional nas imersões, vocês que vão estar presentes, estudem de forma ativa, porque que vocês depois vão fazer os próprios eventos presenciais, vocês depois vão posicionar suas empresas dentro do mercado, e a melhor forma de fazer isso é justamente com esses eventos presenciais. Eu já falei com o Thiago várias vezes, justamente porque a gente vai preparar a imersão presencial dele para donos de delivery, para gestores de tráfego, enfim. E todo o processo que a gente faz hoje na Polo Experience, a gente vai implementar ali quando a gente for lançar o evento presencial do Thiago. Enfim, tenham essa consciência de forma ativa e intencional, tá? Próximo ponto, depois de funil, beleza, comecei a vender as minhas primeiras mentorias, como é que funciona o processo de onboarding? Alinhamento de expectativa. O banco vocês já passaram por vários onboards, então vocês já sabem como é que funciona o processo de onboarding, porque vocês já passaram pelo onboard da Polo. Alinhamento de expectativas. Deixa eu consertar aqui. Adicionar no grupo do WhatsApp, que é o grupo ali da comunidade. Agendar account individual com o especialista, que é o Henrique ou a Carol fazem com vocês hoje. E depois você vai montar um diagnóstico e plano de ação, que a pessoa vai precisar executar. Pagamentos. Nisso, como é que a pessoa vai pagar? Boleto Pix e Green. Eu coloco a Green aqui hoje porque, por exemplo, tem que me falar quem vocês, se vocês têm interesse ou não. E pode falar direto com o Henrique, porque na Green, para quem é mentorado, a gente consegue taxas menores e condições de saque, etc., melhor também, além de vocês terem acesso direto ao nosso gerente de contas. Então, para mim, a Green hoje é a menor taxa do mercado inteira. A Eduz, na época, era mais barata, mas hoje eu pago uma taxa muito menor na Green. E vocês também conseguem ter esse mesmo benefício, além do próprio cashback. Então, vocês conseguem ativar lá dentro da Green, por exemplo, os mentorados de vocês, eles conseguem, a partir de tanto de venda que vocês fizerem, por exemplo, eles conseguem recuperar 1% de cashback ali do valor que eles faturaram dentro da própria Green. Enfim, tem um programa de parceiros dele que eu acho muito foda e que vocês podem ter acesso depois. Vocês podem pedir o contato do nosso gerente de contas direto pro Henrique. E aí, quem for mentorado da Polo, vocês têm benefício pra cacete dentro da Green, que eu acho legal também, principalmente se vocês forem vender no cartão de crédito, tá? Então, as menores taxas que consegui foi diretamente por lá, até porque a pessoa já compra a mentoria lá e já tem acesso à área de membros direto por lá, já fica tudo com uma só integração. Na época eu usava a Hotmart Wi-Fi e, pô, para mim era horrível, principalmente por causa das taxas. Na Wi-Fi, já chegaram a negociar comigo, eu pagava... A melhor taxa da Wi-Fi foi 7%. E na Green eu pago bem menos do que isso. Para High Ticket eu pago 3,5%. E, pô, a Hotmart é 9,9%. Então, só o que você paga de taxa para vender mentoria High Ticket não compensa, é um valor muito alto. Pagamento é isso. A ICP da mentoria, quem que é o público ideal? Então, eu vou listar aqui 3 públicos e aí eu vou usar como base a mentoria do Gui, por exemplo, para vocês terem clareza. Por exemplo, Gui, para a tua mentoria, quem que seria o público ideal? Você tem clareza? Seria um web designer que ele já está faturando ali dos 1 a 3 mil mês, mas ele está estagnado. Ele não sabe como conseguir escalar, porque eu acho que ele já teria uma condição boa de dar o início da mentoria. Eu penso nessa ideia de mentoria, mas eu sempre penso que se eu pegar um iniciante, eu sei que ele não vai ter condição de pagar talvez o valor da mentoria de 5 mil ou de 10 mil. Eu quero pegar alguém que já atua, mas que precisa melhorar. Não, mas todo o processo inicial não vão conceder ao pote, tá? Eu vou falar aqui na parte de esteira e de escala, vocês vão ter mais clareza da precificação. Mas comece cobrando bem barato. Quando você começa cobrando barato, é justamente o processo de validação. Por exemplo, e vocês vão perceber que o início de todo o projeto é o melhor momento para entrar, por quê? Porque o mentor, o especialista, enfim, está no processo de validação daquele produto e, como consequência, ele vai cobrar barato ali para justamente validar esse processo. Então, por exemplo, se eu fosse criar o ICP da tua mentoria hoje, o que eu acho que faria sentido? O ideal de todos é o cara que já fatura 3 a 5 mil. 3 a 5 mil mês e está estagnado. Ele não está chegando ali nos 10K, já fatura ali, tem mês que ele fatura 7, 8, mas para bater os 10K, tá sempre batendo na trave. O intermediário, acredito que seria justamente esse que você falou. O web designer que fatura pelo menos 1.000 a, no máximo, 3 mil reais ali no limite. E também está estagnado.
E aí, qual que é o teu problema? O teu público problema é justamente quem está literalmente começando do zero e não tem clientes. Esse é o teu público problema. É quem não tem cliente nenhum para atender. Mas o cara quer, de fato, ali começar uma carreira como web designer, quer faturar 2, 3, 5, 10 mil por mês em diante. Mas ele está literalmente do zero. Geralmente é a galera que você mais vai gastar energia, tá? É o público, por isso que eu botei como público problema. É o público que você mais vai gastar energia para conseguir gerar resultado. Intermediário, o cara já fatura 1.000 a 3.000 por mês, ideal, 3 a 5K mês. E aí você vai perceber, Gui, que conforme você vai maturando a tua mentoria, você vai gerando o quê? Você vai ver, caramba, tem um mentorado que bateu 10, tem um mentorado que bateu 15, 20, e você vai pensar, pô, esse cara pagou 2 mil e bateu 20 mil de faturamento, a conta não tá fechando, dava para cobrar mais. E aí o teu público ideal, intermediário e problema, ele vai mudando. Por exemplo, vamos supor daqui a um ano de mentoria, pô, teu público ideal vai ser web designer, que já tem funcionários na agência dele e fatura pelo menos a mês. Aí o teu intermediário vai ser, por exemplo, o que era antes do teu ideal, que é o cara que fatura ali 3 a 5K mês. E o teu problema vai continuar sendo um problema, tá? É justamente quem tá começando, geralmente quem tá começando do zero, ter cliente nenhum, é a galera que você mais vai ter dificuldade, desafio ali para conseguir gerar resultado e principalmente maturar esse mentorado no perfil que você quer, porque o cara não tem experiência nenhuma. Então sempre vai ser um público problema, tá? Mas quando você desenhar esse mapa de quem que vai ser teu público ideal, destrinchando entre ideal, intermediário e problema, vai ficar muito mais claro para quem você vai comunicar e quem faz sentido ali você entrar em uma reunião de consultoria gratuita, por exemplo, ou não. Pode falar, Everton. Eu tinha falado para você, pegando essa deixa que você falou, que eu estava com choque aqui de público, né? Eu não, e aí, nesse rolê todo, eu estou desenvolvendo uma mentoria para esse público, que é um público de gastrônomos, que é o local onde eu tenho bastante case. É pelas relações que eu já tenho. Só que eu hoje estou com um receio de cobrar o valor que eu quero cobrar. E aí você falou agora sobre a questão, inicia no ticket mais baixo, tal. Então, inicialmente, o que você entende como esse ticket mais baixo? Ali para iniciar o processo. Eu vou entrar, segura aí que eu vou entrar na parte de escala, aí eu vou falar sobre essa escadinha de ticket, vai ficar legal. Mas, beleza. Foi justamente o processo que eu segui, tá? Vamos lá, time comercial. Ideal para quando você começar a rodar os funis de mentoria, um SDR, um closer. Óbvio que seus primeiros 10 mil de faturamento mensal, você vai ser o SDR e o closer. Depois você vai contratar um SDR e você vai continuar sendo closer. E aí, até os seus 20, 30 mil mensal vendendo mentoria, você pode ter só um SDR, você vai ser o closer, e aí depois você pode ter uma estrutura, o próximo nível de estrutura, vou botar aqui como nível 2, do time comercial. Lembrando que esse SDR pode ser social seller também, tá? O SDR, ele vai abordar, qualificar e agendar leads do formulário e do Instagram. O closer vai conduzir a call de vendas e fechar os contratos. Nível 2, você vai ter dois SDRs, um SDR, que é SDR barra social seller, e 2 closers. E aí os 2 closers vai ser basicamente você e um outro closer ali que você vai colocar na sua operação. Só que, tipo assim, para você chegar no nível 2, você vai levar um ano de mentoria. Porque você, como closer, geralmente vai dar conta. E você vai perceber, caramba, é muito mais fácil vender mentoria, entregar e cobrar caro do que eu ficar só vendendo ali serviço da agência. E você vai pegar gosto, você vai criando teu movimento, enfim. Aí no processo de escala, justamente você chega no nível 2. Tem pelo menos um SDR e 2 closers, mas a operação é extremamente enxuta, tá? Você não precisa de um time comercial grande para conseguir pelo menos bater ali uns 50, 60 mil por mês vendendo mentoria. Em relação à esteira de produtos, é o que eu falo agora sobre precificação, tá? Tem que ter clareza que no teu momento inicial você vai ter 3 produtos dentro da tua operação. Imagina a tua operação como uma empresa completa. Você vai ter várias soluções para diferentes públicos. Então, eu posso começar, por exemplo, com um treinamento gravado,
que eu vou cobrar ali 497. Era a proposta na época ali do gestor 10K que eu cobrava. Depois eu vou ter ali uma mentoria individual, cobrando 2K. Só que nessa mentoria individual de 2K vão ser 4 encontros individuais, mais 30 dias de acompanhamento no grupo. A pessoa paga 2K, aí vamos lá, vou trazer o valor à vista e parcelado para vocês. 2K à vista ou bota aqui 2.500 no cartão. Se quiser parcelar. 4 encontros individuais, mais 30 dias de acompanhamento no grupo. Qual que é o objetivo dessa mentoria? Gerar cases / prova social. De que o método funciona. Você validou a tua metodologia. Depois daqui, vamos colocar aqui uma meta. Meta. Você vai vender as suas 5 primeiras mentorias nesse formato. 5 primeiras mentorias. E é isso, pô, se eu vender 5 mentorias de 10K, eu já bati os meus primeiros 10 mil em vendas de mentoria. Beleza. Depois daqui, a gente vai avançar. Aí o próximo passo. Mentoria coletiva. Eu vou pegar a galera da individual, que eu validei a metodologia, gerei case para o social, eu cobrava 2 mil à vista ou 2.500 no cartão, que é basicamente 2 meses de mentoria, 4 encontros, um por semana, e 30 dias ali de acompanhamento no grupo do WhatsApp. Dividir os 4 encontros é muito fácil, tá? Encontro 1, só para direcionar vocês. Isso daqui eu estou dando uma base, mas entenda fundamento para você adaptar para a sua realidade, para o teu público e para a tua oferta. Encontro 1, vai ajudar o cara a se posicionar. Encontro 2. Então, você vai falar todo aquele processo de posicionamento no Instagram. Encontro 2, se você vai ajudar o cara a precificar e prospectar clientes. Encontro 3, você vai falar só sobre reunião de vendas e proposta. Reunião de vendas, processo comercial e proposta de vendas. Encontro 4, você vai ajudar ele no processo de entrega e escala. Que a promessa é o cara bater os 10 mil, o cara tá ali faturando 3, 5 mil, você vai ajudar ele a, pô, beleza, você já se posicionou, precificou, tá prospectando, melhorou a reunião de vendas, melhorou o processo comercial, criou tua proposta nova de vendas. Agora, beleza, bateu 5 mil, vamos ajustar ali alguns pontos que eu vi que você precisa ajustar para melhorar teu processo de entrega do teu serviço e escalar ali para os 10K. E depois é só 30 dias ali de suporte e dúvida no WhatsApp. Enfim, dividam ali cada encontro por tema que você vê que faz sentido dentro da tua metodologia. Gerou case, vendeu suas 5 primeiras mentorias, bateu 10 mil de venda de mentoria, a gente vai avançar para a mentoria coletiva. Mentoria coletiva naquele mesmo formato que eu falei. 6 meses, grupo no WhatsApp, área de membros, encontro semanal, grava e sobe na área de membros. Call individual, uma call individual. Só para vocês terem clareza, encontro semanal em grupo. Pronto. Aí, na mentoria coletiva, o que eu acho legal, você pode começar cobrando 5 mil. Aí você bota 5 mil à vista. Ou, como são 6 meses, dividir 5 parcelas de R$1.000. Pronto. Não, perdão. Deixa eu ver aqui. Pronto, para facilitar. Bota aqui 4 mil à vista ou 5 parcelas de 1.000. Beleza, essa vai ser a primeira oferta. E aí o que acontece? Mesmo processo, tá? Sempre vai ser nesse mesmo objetivo. Gerar case, prova social que o método funciona. Vinícius, fechei minhas primeiras 5 vendas de mentoria coletiva. Você vai gerar aqui, vamos botar no parcelado, 5 vendas de 5 mil, gerei 25 mil em vendas de mentoria coletiva. Qual que é o próximo passo? Aumenta o ticket. Aumentar o ticket, porque, mais uma vez, a metodologia foi validada. Aí você vai chegar, de 4 mil à vista, você sobe, você pode aumentar a cada 2 mil, por exemplo. Então, agora vai ser 6 mil à vista. Ou, bota aqui 4 parcelas de 2K, que vai dar 4 vezes 2, 8 mil.
Enfim, por aí vai seguindo esse processo. Valida o método, vai enchendo a tua mentoria, vai gerando movimento e conforme você vai gerando resultado, você vai aumentando o ticket médio. O que acontece? No início da mentoria Apollo, meu objetivo principal sempre era gerar movimento. Então, há um bom tempo eu cobrava barato para justamente ter o máximo de case e prova social possível e gerar esse movimento e lotar a mentoria. Então, você pode ter essa estratégia também, lotar o máximo a mentoria ali, por exemplo, a 4K vista ou 5 parcelas de 1.000, porque querendo ou não, se você coloca a tua mentoria parcelada também, você gera uma recorrência que não depende de serviço, mas é você entregando o teu conhecimento, tua metodologia, e depois você vai ter a oferta ali da individual. Mesma pegada. 6 meses de mentoria, grupo individual. Aí a pessoa vai ter acesso a todos os entregáveis da coletiva. Só que a diferença é que ela vai ter 2 encontros mensais individuais contigo, além de todo o acesso da mentoria. E é aqui na individual, você vai cobrar dobro do que você cobrar na coletiva. Então, seria aqui 8.000 à vista. Ou, botei aqui, 5 parcelas de 2K. Pronto. Objetivo, gerar case, prova social de que o método funciona. Meta, vender suas 5 primeiras mentorias. Pô, na individual, se você vende as suas 5 primeiras a 5 parcelas de 2K, 10.000, a gente está falando de 50 mil em vendas. Pronto. Se eu vender 5 mentorias individuais, cobrando 8.000 à vista ou 5 parcelas de 2.000, eu já vou bater meus primeiros 5.000 de venda de mentoria, só que aqui é individual. Validou a metodologia, aumenta o ticket e por aí vai. Esses são os fundamentos que vocês precisam ter clareza. E aí, serviço, você nunca vai parar de vender serviço. O braço de educação é um braço paralelo dentro do que você já faz hoje. Aí, serviço, você cobra... Eu sempre vou defender um ticket médio de 2K mais, tá? Você cobrar no mínimo R$2.000 por mês para cima. Tem mentorado que cobra 3.000, 5.000, 10.000. Tem o Matheus, que é um mentorado nosso, que cobra 30.000 para vender implementação de software, enfim. Mas no mínimo 2K mês para cima. E isso daqui no contrato de 3 meses. E por aí vai. E a partir daqui eu já crio um ecossistema. E como é que eu vou começar minha mentoria? Cobrando barato, aumentando o ticket com o tempo, conforme eu vou validando o método, gerando prova social. E em paralelo a isso, eu nunca vou deixar de continuar vendendo meu próprio serviço. Isso, perfeito. Processo de escala, como é que funciona? De mentoria individual. Lembra daquelas mentorias que eu falei? Vai começar com essa mentoria aqui, ó. Individual, 4 encontros, 30 dias, você vai cobrar barato, 2.000 à vista, 2.500 no cartão. Da individual, você vai para a mentoria em grupo. Da mentoria em grupo, você vai começar a criar uma comunidade. Então, daqui a pouco você vai estar fazendo seus eventos presenciais, imersões, você vai estar juntando seus mentorados, enfim, você vai realmente avançar para o próximo nível do teu movimento e realmente vai construir uma comunidade ali onde todo mundo se ajuda, onde os teus mentorados estão tirando a dúvida de outros mentorados, que é literalmente o que acontece hoje na Apollo. O meu time dá todo o suporte no grupo, eu dou suporte, meus mentorados dão suporte, enfim, a gente criou ali um movimento que se retroalimenta. E, por último, você vai ter ali geração em massa de cases de sucesso, ou seja, quanto mais mentorias você vende, quanto mais você se preocupa com a transformação e o resultado do teu mentorado, mais cases você vai gerar e, naturalmente, quanto mais cases você gera, mais caro você também consegue cobrar dentro da tua mentoria, tá? Por último, tarefa de casa para vocês. Eu vou pedir para o Henrique mandar lá no grupo, tá? Mas tirem print, anotem, enfim. Vocês precisam criar o nome e a promessa da mentoria de vocês. Vocês vão listar os 3 principais problemas que a mentoria de vocês vai resolver. Você vai estruturar como é que vão ser os encontros e as entregas. Você vai definir o valor inicial que você vai cobrar. Você vai criar a oferta de lançamento ali quando você for lançar a tua mentoria, abrir ali a vaga no teu Instagram, por exemplo. E você vai postar no grupo da Apollo para receber o feedback e afiar o pitch. Ou seja, todo mundo que mandar essa tarefa aqui lá no grupo, eu mesmo vou responder um por um. Do que eu mudaria em relação ao nome, promessa, principais problemas, estrutura dos encontros, da entrega, da precificação, enfim, vou ajudar vocês também a melhorarem esse pitch de vendas, tá? Dúvidas até aqui? Perfeito, então quer dizer que o conteúdo foi extremamente esclarecedor. O que eu preciso? Comecem a implementar para ontem, se vocês realmente quiserem. Outro ponto importante. Margem de lucro, tá?
Eu falei sobre uma aula que eu dei em relação a estratégias de financeiro para agência, mas só para vocês terem clareza. Enquanto a margem de lucro, deixa eu botar até aqui, ó. Enquanto a margem de lucro para serviço de agência, por exemplo, eu vou criar duas simulações. Até 50k mês, margem de lucro para dono de agência vai variar de 30% a 40% de margem. Quando eu falo de educação, principalmente de mentoria, a margem de lucro até 50k mês vai variar de 60% a 70%. Ou seja, a margem de lucro para educação e mentoria é extremamente maior. E vamos lá, se eu fosse colocar em relação à porcentagem de esforço, cadê? Botar energia versus retorno financeiro. Vou encaixar aqui, ó. Agora vai. Foi. Vamos lá. Vinícius, proporção de energia versus retorno financeiro. Se eu fosse colocar serviço, a gente sabe hoje que qualquer serviço que você vai prestar, você gasta muito mais energia em relação ao retorno financeiro, por mais que seja uma recorrência. Então, eu colocaria ali que em relação à proporção, eu colocaria que em relação a, tipo assim, eu boto aqui até entre parênteses para vocês entenderem, em relação a vale a pena ou não. De forma bem resumida. Serviço, a proporção de energia versus retorno financeiro, eu botaria 40% de, tipo assim, vale a pena. Educação, no mínimo 60%. Eu vou explicar por quê para vocês agora. Nesse formato de mentoria que eu ensinei para vocês, vale 60%. Por quê? Ainda assim, eu vou ter recorrência e a minha mentoria é algo perpétuo, renovável, high ticket e que eu gasto menos energia e gero o máximo de valor para o meu cliente, porque eu consigo direcionar, eu consigo transferir meu conhecimento para que o cliente ele implemente e consiga chegar naquele resultado. O serviço não. Eu tenho uma equipe que vai gastar energia diária, semanalmente, mensalmente, para conseguir construir aquele resultado para o cliente. E a gente sabe hoje que, no momento atual, a gente vive em uma geração de empresário miojo. O que é o empresário miojo? É tudo instantâneo, tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser prático, tudo tem que... Enfim, na cabeça dele, tudo é muito fácil de se implementar. Consequentemente, você vai gastar muito mais energia para poder tentar ali atingir as expectativas dele. Por mais que você alinhe a expectativa no comercial e no processo de onboard. Então, educação nesse formato de entrega de mentoria é um formato que vocês vão gastar menos energia e vocês vão conseguir gerar muito mais valor para o teu cliente. Vinícius, exemplo prático disso daqui, do que você está me falando agora, para defender a tua tese e teu argumento. G4 Educação é uma empresa de serviço ou tecnologia? Quem sabe responder? Ou quem não conhece a G4 Educação? Não conheci, não. Não conhece a conhece? V4. É a G4? G4 Educação. Vocês acham que é o quê? Desconheço. Deixa eu mostrar aqui, então. Vamos entrar para a bolha empresarial. Aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, vamos lá. E, pô, a G4 fatura 350 milhões por ano só. Pronto. E o próprio nome já diz, né? Vocês acham que essa empresa aqui, a do Thales, do Alfredo e do Nardon, vocês acham que essa empresa é uma empresa de educação ou uma empresa de serviço? É tecnologia, mas é tecnologia com educação. A entrega principal deles hoje é própria educação presencial e online. E por uma imersão da G4 hoje, 3 dias de imersão é R$7.000. Você paga isso daí levando mais pessoas. O valor integral, enfim, a depender do treinamento é muito mais caro. Mas, enfim, a G4 Educação é uma empresa de educação. Vamos puxar essa empresa aqui agora que vocês devem conhecer. A Trinca. Pô, quem que são os donos da empresa? O Flávio Augusto, o Joel J e o Caio Carneiro. Caio Carneiro. É uma empresa de educação ou serviço? O que vocês acham? Liga o microfone e fala, pô. Vocês têm boca. Educação. Educação. Exatamente. Isso daqui é uma galera que já está calejada do mercado digital. Educação. Vamos lá. Puxar outra aqui. A PLX.
a PLX, enfim, tiveram lá o rompimento do Marçal com o Marcos Paulo, mas é uma empresa dos dois, tá? É uma empresa de serviço mais educação. Quer ver outro exemplo prático? O próprio acelerador empresarial. Quem conhece o acelerador empresarial? Vou botar aqui, para quem não conhece, é do Marcos Marques. Pronto. Alguém conhece o Marcos Marques? Sim. A empresa dele é de serviço ou de educação? De educação. Educação. A Enfim, empresa de serviço, não? não, a empresa dele é educação. Educação na veia. Acelerador empresarial é educação puro, desde treinamento, mentoria e mastermind. Aí você vai puxar toda empresa de educação que fatura ali seus 10, enfim, se fatura seus 7, 8 dígitos de faturamento anual, sempre vai tender para a tecnologia, porque lembra sempre o seguinte, vocês vão perceber que a empresa é como se fosse um bebê, só que não por idade de crescimento, mas por maturidade de resultado e faturamento. Então, por exemplo, toda empresa, o mais fácil para você faturar, gerar caixa e construir um negócio sólido é serviço. É o que vocês aprendem hoje. Toda empresa que validou o seu formato de serviço, que está tendo previsibilidade de vendas, que está tendo faturamento saudável, e para mim faturamento saudável é 30, 50 mil no mínimo, mensal para cima, o próximo nível dela é educação. Então, o próximo nível de toda empresa de serviço que se validou vai ser educação. E com a educação você vai escalar muito mais rápido, com muito mais lucro. E depois, o próximo nível de toda empresa de educação, vão ser empresas que faturam seus 10, 50, 100 milhões para cima, faturamento anual. O próximo nível é tecnologia, que aí eu vou entrar em SaaS, em criação de softwares, enfim, e por aí vai. Então, o céu é o limite. Vocês estão na primeira etapa, serviço. Depois, e eu estou preparando vocês agora para a segunda etapa, serviço e educação. A última etapa é tecnologia. Então, naturalmente, vai ter esse processo de escala de vocês, tá? O que eu recomendo? Maturem mais o nível de escala de vocês para a venda de serviço dentro da agência de vocês. Avancem o braço de educação, porque é um mercado que está em constante escala, crescimento, as pessoas nunca vão parar de vender educação. Inclusive, na P3 Sales hoje, nosso ticket médio era 2.500, 3.000 para colocar, por exemplo, o plano vendedor. É serviço, colocar uma vendedora ativa no comercial do cliente. Só que agora a gente está indo para um nível agora, por exemplo, que a gente vai fazer uma implementação comercial. Ou seja, a gente vai cobrar 30 mil reais para eu treinar, para eu educar o time comercial do meu cliente. E aí depois o que a gente vai entrar? Tecnologia, inteligência artificial, enfim, por aí vai. Então, naturalmente, você vai seguir esse processo, só que vocês precisam validar serviço primeiro. Vocês precisam maturar o faturamento de vocês e o crescimento de receita de vocês voltado para serviço, para depois avançarem para os próximos níveis. Por quê? Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai travar, você vai estagnar e você vai entrar naquela corrida dos atos. Mas vai um de cada vez. Valida serviço, depois vai para a educação, e o último passo é tecnologia, inteligência artificial, enfim, e por aí vai, o céu é o limite. Fechou? Dúvidas até aqui? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Para a gravação?